Ai, a juventude! Lembro como se fosse ontem das minhas férias na Pangelha. Um dia, eu tava lá, sentadinho, num tédio que só. Aí, olhei pro chão e fiz um risquinho. Aí depois eu estiquei o risquinho e então me veio a ideia de fazer um risco e dividir aquele terrenão todo em dois. E foi assim que surgiu a linha do Equador. Do ouro eu tive foi na coluna pra fazer aquela linha. Era pra ser a linha do Landuza. E roda essa vinheta. Hora do Enem tá no ar e hoje o assunto é geografia. A nossa convidada é arqueóloga e pesquisadora de geoglifos. Sabe, aqueles desenhos geométricos e gigantescos feitos no solo? Põe a imagem de um aí na tela. Mais de 500 foram mapeados só no Acre e ela vem falar sobre isso, mas é só no próximo bloco. E para espantar qualquer nuvem mais pesada, a gente pede a ajuda dele, professor Leandro Almeida. Chega mais! E aí, professor? Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Professor, e se aparecer clima na prova? Bom, se o clima for com alguém, uma gatinha ou um gatinho, é melhor esperar passar as 5 horas do Enem. Mas se o clima for uma questão da prova, é bom que ele fique muito atento para interpretar as características da temperatura, da umidade, da precipitação e da amplitude térmica, que são conceitos importantes e que vão ajudar a determinar qual é o local em questão que está sendo abordado naquela pergunta. E vem cá, o Enem costuma abordar os climas do Brasil? Ele aborda os climas do Brasil, mas também tem abordado nos últimos anos climas do mundo, seja através da análise de gráficos como o climograma ou através de questões relacionadas a mudanças climáticas, que quase sempre aparecem nas provas, não só em relação ao clima, mas também relacionada à questão de biomas, de hidrografia, solos e impactos ambientais de um modo geral. Pois é, você falou em climograma, é uma ferramenta muito importante, né, para a leitura dos climas e tudo mais. Mas tem como explicar melhor, professor? Com certeza. Um climograma é um gráfico que mostra as características principais do clima de um local. Basicamente, ele mostra duas informações, a temperatura e a umidade. Para isso, há várias maneiras de se construir o gráfico, mas a maior parte das vezes, o que vai haver ali é uma linha onde se demonstra quais são as temperaturas ao longo do ano e um conjunto de barras que vão demonstrar qual é a quantidade de chuvas em cada um dos meses ao longo do ano. Vem cá, professor, é muito diferente dos gráficos de matemática que a gente costuma ver? Pelo contrário, você tem muitas semelhanças com gráficos que aparecem em questões de funções, porque eu tenho ali um eixo X e um eixo Y, onde são colocadas as informações de temperatura e de umidade. E quando cruzadas as informações desses dois eixos, você consegue ter uma série de interpretações possíveis que vão te mostrar qual é a localidade em relação a hemisfério sul e hemisfério norte, se aquela é uma área próxima ao mar ou no interior do continente, se fica perto do Equador ou próximo aos polos. Já posso pedir uma questão ou o tempo vai fechar? Vambora, com certeza. Então já tá aí, ó, questão 59 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Professor, por gentileza. Bom, essa é uma questão que começa com um gráfico chamado de climograma, onde você vê a linha que demonstra a variação de temperatura ao longo do ano e um conjunto de barras que representam qual é a quantidade de chuvas que caem ao longo dos 12 meses do ano. Aqui eu tenho um mapa em que aparecem 5 cidades em áreas diferentes do planeta e em hemisférios diferentes. E a primeira coisa que eu dou de dica para um aluno que enxergue na prova uma questão semelhante como essa é observar a curvatura da linha. Quando a curva da linha faz esse formato, isso representa que esse é um climograma de um local situado no hemisfério norte. Quando a curvatura fizer o sentido oposto, como uma espécie de sorriso, é porque ela representa um local que está situado no hemisfério sul. Isso porque quanto mais alta é a linha no mapa, a temperatura é mais elevada. E, independente do lugar no mundo, o verão é a época do ano, a estação, com temperaturas mais altas. Ou seja, esse climograma, que a gente ainda não sabe de qual das 5 cidades é,
mostra que eu tenho um verão em junho, julho e agosto, e que mostra que o inverno é entre dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ou seja, tipicamente é um climograma de um local situado no hemisfério norte. Considerando que a linha do Equador passa mais ou menos por essa faixa do planeta, nós já poderíamos eliminar de cara as opções Cidade do Cabo e Sydney. Então, Beleza. vão pro enunciado. As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Letra A, Cidade do Cabo, na África do Sul, marcado pela reduzida amplitude térmica anual. Sydney, na Austrália, caracterizado por precipitações abundantes no decorrer do ano. Mumbai, na Índia, definido pelas chuvas monsônicas torrenciais. Barcelona, na Espanha, afetado por massas de ar seco. E Moscou, na Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta latitude. Como eu havia dito, as opções A e B podem ser eliminadas porque são locais situados no hemisfério sul e esse é um climograma de uma área situada no hemisfério norte. E observando as demais características do climograma, a gente consegue compreender que a resposta certa é a letra E. Por quê? Moscou é uma área de fato situada mais próxima ao polo do que da linha do Equador. Isso significa que ela tem alta latitude. É sempre bom lembrar que latitude é a distância de um ponto qualquer em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo ao Equador, menor a latitude e maiores as temperaturas. Quanto mais afastado é um local do Equador, maior é a latitude e menores tendem a ser as temperaturas. Além disso, quanto mais longe é uma área do Equador, maior vai ser a sua variação de temperatura ao longo do ano. E esse é um conceito muito importante para o aluno, que é o de amplitude térmica. Logo, quanto maior for a variação entre o momento mais frio e o momento mais quente, isso é um sintoma de que a amplitude térmica é alta, o que coincide com locais em latitudes elevadas. Caso da cidade de Moscou, na Rússia, que é o nosso gabarito. E tem alguma outra opção, professor, que poderia fazer o candidato derrapar? Olha, o candidato poderia se confundir, por exemplo, com Barcelona, porque é uma localidade que também não está próxima à linha do Equador e que se encontra no hemisfério norte. A questão é que Barcelona tem um clima que é classificado como temperado mediterrâneo, que é um clima incomum, onde o verão é seco e o inverno é úmido. De modo geral, o verão não é só a época do ano mais quente, é também a época mais chuvosa. Mas isso não acontece em todos os locais. E Barcelona é um exemplo dessa exceção, onde, por conta de, no verão, haver uma expansão de uma massa de ar seco, que normalmente fica no deserto do Saara, mas que nessa época do ano avança para outras partes no entorno, Barcelona vai ter um verão muito mais seco do que as áreas do entorno. Aqui o que se percebe é que a época mais quente, o verão, tem a maior parte da pluviosidade. O verão, portanto, desse local é a época mais chuvosa. E isso não pode representar o climograma de Barcelona, porque lá o verão é a época mais seca. Reforçando o gabarito, professor? Letra E, Moscou, na Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta latitude. Eu percebi ali que tinha que sacar um pouquinho aquele lance do gráfico e tal, e já ia ajudar bastante, né? Com certeza. Professor, chega aqui na frente. Com que frequência questões desse tipo costumam aparecer no Enem? Questões com climograma não são tão frequentes assim, mas questões relacionadas à temática clima caem todos os anos. E aí é importante que o aluno esteja preparado, sabendo quais são as características dos tipos de clima, para que não seja pego de surpresa na hora de uma questão como essa. Opa, então já dá um conselho aí para quem está em dúvida com esse assunto. Bom, eu acho que é importante que ele dê uma observada em quais são os principais tipos de clima que existem no mundo e no Brasil e quais são as suas principais características em relação à temperatura, distribuição de chuvas ao longo do ano, amplitude térmica e presença de período ou não de estiagem. Perceber o clima do local onde vive é uma boa estratégia de estudo? Com certeza, porque todo mundo vive em algum local cujo clima tem um conjunto de características. E esse conjunto de características é influenciado por uma série de fatores. Por exemplo, quem vive numa área de serra sente as temperaturas mais baixas em função da influência da altitude, já que quanto mais alto é o local, a tendência é que ele seja mais frio. Quem vive numa área próxima à linha do Equador sente que as temperaturas são altas e quase sempre as mesmas ao longo do ano inteiro, em função da latitude.
Portanto, direto ou indiretamente, todo mundo é influenciado pelo clima. E isso vale a pena, inclusive, para que você saiba qual vai ser o seu destino nas próximas férias, para não pegar chuva naquele local de praia. Fora que o Brasil também é um país de dimensão continental, né? Então tem os mais variados climas. Certamente, porque o Brasil tem uma grande extensão latitudinal, ou seja, algumas áreas são muito próximas à linha do Equador, como a cidade de Macapá, e outras são muito mais afastadas, como é o caso da cidade de Porto Alegre. Então significa que no nosso próprio país a gente tem uma variação climática muito grande, fazendo com que tenhamos 6 tipos de climas principais. E daí, obviamente, eles vão variar em temperatura, umidade e amplitude térmica. Estudo do Oiapoque ao Chuí. Com certeza. Professor, muitíssimo obrigado. Valeu, mesmo. Nádia. Volte sempre, hein? É isso aí. A nossa convidada é arqueóloga e pesquisa esses desenhos geométricos feitos no solo. Já foram encontrados mais de 500 só no Acre. E ela garante que eles podem revelar muito da história do Brasil antes da chegada dos europeus. Então, por gentileza, Ivandra Rampanelli. Tudo bem? Tudo bom? Como Seja vai? bem-vinda. Obrigada. Vem cá, para começar, o que são geoglifos? Geo significa terra e glifos significa desenhos. Foi dado esse nome por causa dos geoglifos de Nazca, que são desenhos, mas esses que nós temos aqui no Brasil, aqui no estado do Acre, eles são também conhecidos como estruturas geométricas, recintos geométricos. Esses recintos geométricos ou estruturas geométricas é que fazem alusão aos geoglifos também. Geoglifos é um nome mais conhecido localmente, popularmente. Como eles são feitos? Na verdade, eles são de grandes tamanhos. Imagina um campo de futebol. E nesse campo de futebol tem uma valeta aproximadamente de 1,60 m de altura, tem umas que chegam até 5 metros. Caramba, são profundos. E de largura de uma valeta à outra, ele tem até 14 metros. Então, ele é feito assim, só a valeta. Esses são os geoglifos encontrado na Amazônia, no Acre, no Amazonas, na Bolívia, recentemente encontrado no Mato Grosso também. E essa teoria de que os geoglifos foram feitos por ETs? Não existe. Não existe, porque os humanos na Amazônia, eles também eram inteligentes, muito inteligentes. Eles eram muito organizados, havia uma hierarquia e eles conseguiam construir isso. Então, através dos geoglifos, a gente consegue entender um pouco mais a história daquele local? Sim. Eu acredito que você, quando foi à escola, quando fui à escola, eu estudei a Amazônia como pouco habitada, com nômades, com indígenas que caçavam, se alimentavam. Não havia uma complexidade. Esses sítios arqueológicos que são encontrados em toda essa região, eles estão reescrevendo a história da Amazônia, porque ela foi, no ano 1, no ano 500 a.C., ela era densamente povoada. Esses geoglifos são a prova de que havia uma organização, havia uma hierarquia, havia uma complexidade nisso tudo. Bom, você falou bastante ali do norte do Brasil, Acre, Amazonas, mas também foram encontrados em outros lugares do Brasil? Sim, em Rondônia, recentemente encontrado no estado do Mato Grosso também. Entendi, mas são parecidos? Quais são as diferenças? Assim, tem Eles são semelhanças? semelhantes. Pesquisadores perceberam que os geoglifos localizados no Mato Grosso são mais semelhantes com os geoglifos encontrados na Bolívia, porque são estruturas não tão simétricas, porque as estruturas são quadradas, são círculos perfeitos. Imagine 2.000 anos atrás construir algo, um ângulo de 90 graus perfeito da Bolívia. E Mato Grosso não são tão simétricos, são mais parecidos. Agora, Acre, Rondônia e Amazonas, eles são mais parecidos. E como é esse processo de rastreamento desses geoglifos? Como é que funciona? Bom, esses geoglifos eles foram descobertos na década de 70 por uma equipe de pesquisadores, um projeto de pesquisa chamado Pronapaba. Porém, eles encontraram 8 sítios desses daí, mas as ferramentas eram muito rudimentares. Muitos confundiam essas estruturas, essas valetas, com as trincheiras da Revolução Acreana. Porém, a partir do ano 2000, outros pesquisadores, como o Dr. Elceu Ranzi, a doutora Denise Chaan, começaram novamente essa pesquisa. Já no ano 2000, as ferramentas foram melhorando. Por exemplo, as imagens de satélites gratuitas que nós temos aí. Então, dava para encontrar geoglifos através do Google Earth. Aí uma equipe ficava
procurando o geoglifo nas imagens de satélite e outra equipe ia para campo verificar se realmente era um geoglifo ou era algo parecido. E a cada dia essas imagens de satélites estão melhorando e a cada dia a gente encontra mais e mais e mais. Ivandra, qual era a função originalmente desses geoglifos? Existem várias hipóteses sobre o que poderiam ser esses sítios arqueológicos. Já foi falado que poderiam ser locais de defesa, locais de moradia, locais para criar animais, mas a hipótese hoje mais aceita pelos pesquisadores era que seriam centros cerimoniais. O que era importante para uma época como 2000 anos atrás? Imagine o esforço físico, a quantidade de pessoas para fazer isso, numa época onde não existia ferro e eles tinham que providenciar suas ferramentas ali. Tem que manipular, né? Criar. Isso. Então, devia ser algo muito importante. Tanto de horas que ficaram lá escavando para fazer isso. Então, poderiam ser lugares, as igrejas deles naquela época. Por exemplo, o quadrado podia ser algo para adorar determinada entidade. É isso, o círculo para adorar outra coisa. São hipóteses e essa é a que a gente mais acredita. Existe uma equipe de pesquisadores que está pesquisando sobre a floresta. Existia essa grande floresta que existe hoje, existia aquela época? Talvez a floresta hoje seja mais recente do que a gente acredita. Que muitas frutas exóticas que tem lá, como a castanha, oricuri, açaí, desde a seringueira, bambu, enfim, podem ter sido manipuladas também por esse povo, por né? esse povo que viveu aí. Existia, sim, uma grande população organizada, e com uma hierarquia social, que vivia ali e fazia seus rituais, tinha sua cultura maravilhosa, que hoje não se sabe por que desapareceu. Então, também tem várias hipóteses do porquê desapareceu. E as sociedades indígenas que vivem hoje na região, elas não têm hoje em sua cultura esse hábito de construir essas estruturas. Então, também existem estudos antropológicos pesquisando essas sociedades, se dentro dessas sociedades existe alguma tradição, alguma cultura que pode se ligar com esses sítios arqueológicos. Outra coisa muito interessante é que no estado do Acre, naquela região, não existe pedras. Como assim não tem pedra? Tem muito pouca rocha, só existe terra. Pode ser que, devido a não terem pedras, eles construíram essas valas. Ao invés de construírem estruturas, né, altas e tudo mais. A gente percebe, por exemplo, quando a gente encontra os machadinhos de pedra, eles são, às vezes, muito pequenos, porque eles foram reutilizados. Quando quebrava, não se podia jogar fora, porque não tem pedra. Então, eles tinham que reciclar aquilo lá e para continuar trabalhando. Então, você encontra, às vezes, alguns machadinhos que têm como 10 a 15 centímetros e outros que têm 3, 4 centímetros. E qual a importância de se preservar esses sítios arqueológicos? Bom, existe uma preocupação muito grande, porque esses sítios, a maioria deles estão em áreas privadas e muitas pessoas não têm muito conhecimento sobre isso, que essa área foi um lugar muito importante no passado. Ela está ali, ela é um pedacinho da história que ainda pouco se conhece e muitas pessoas destroem. E se destruir isso, estará também destruindo essa história. E seria muito importante que as pessoas se conscientizassem, porque aquele geoglifo que está na propriedade, ele vai continuar ali, ninguém vai tirar a terra, ninguém vai proibir ele de usar aquela terra lá. Seria muito importante que eles soubessem da importância da conscientização e que guardassem aquilo, porque é um grande tesouro, né? Show de bola. Bom, a sua pesquisa envolve matemática, né? Matemática, história, geografia, é super interdisciplinar, né? Como é que é isso? Como é que você lida com todas essas áreas do conhecimento? Bom, recentemente a gente encontrou, por exemplo, um geoglifo na floresta, na reserva extrativista Chico Mendes, no estado do Acre.
Como ele está no meio da floresta, precisa alguém relacionado à biologia ou à engenharia florestal para fazer um inventário botânico e florestal. Então, a gente sempre recorre a essas pessoas que têm esse conhecimento para nos ajudar. Por exemplo, a matemática já se pode fazer análises estatísticas sobre dimensão, tamanho de área, tamanho da valeta. História também, Na né? história, por exemplo, a gente pode partir mais para o lado da antropologia, estudar as sociedades indígenas atuais, se elas têm algum conhecimento ou se na cultura desses povos indígenas hoje existe algo que pode relacionar com a construção desses sítios arqueológicos. Então, assim, são vários conhecimentos Sim. Não é mesmo. só o arqueólogo não trabalha sozinho, ele precisa de uma equipe multidisciplinar que cada um com a sua especialidade vai montar o quebra-cabeça. É como se fosse um quebra-cabeça, então cada um vai montar um pedacinho lá para escrever a história do que são esses sítios arqueológicos. Bom, agora eu quero saber de você. Como você decidiu estudar, trabalhar com geoglifos? O destino me levou para o Acre. Eu sou formada em História, cheguei no Acre, conheci esses sítios arqueológicos. E na minha graduação, eu tive uma matéria chamada Arqueologia e sempre me encantei, achava lindo isso. E foi a partir disso que eu fui amadurecendo a ideia, trabalhando, ajudando os pesquisadores, indo a campo como voluntária. E em 2010 eu saí para fazer mestrado e doutorado nessa área. Olha E aí foi na Universidade de Valência, na Espanha, e com o tema os sítios arqueológicos daqui da Amazônia. Então, eu vou um pouquinho mais atrás. Quando você decidiu que queria fazer história? Você começou a fazer história e falou, caramba, é realmente o que eu quero? Foi assim? Não. Não. Você entrou e ficou na dúvida. Isso é bom a Entrei e gente fiquei saber. na dúvida, Isso é fiquei bom. na dúvida. E a partir daí, como eu te falei, havia essa disciplina chamada arqueologia. E foi Isso que... E eu lembro que eu falei, eu quero ser arqueóloga. E o meu professor falou assim, não, você vai ser historiadora. Eu falei, mas eu vou ser arqueóloga. E isso é que é legal, porque hoje tem muitos jovens que têm essa dúvida. Todos somos muito novos para decidir. A gente acaba entrando e ali a gente percebe que tem algo que a gente ama. Claro. E foi o seu Com caso. certeza, com certeza. E eu quero saber agora uma curiosidade. Tem alguma situação inusitada, assim, que já aconteceu contigo, nos sítios ou não? Cada dia que a gente vai a campo é uma história diferente. Cada sítio, cada geoglifo tem a sua historinha. Por exemplo, às vezes você vai a campo, você pede permissão para o proprietário que quer entrar na terra porque tem um sítio arqueológico, aí a gente explica o que é isso. Ele fala, não tem aqui. Aí a gente, mas tem, olha aqui as fotos, a gente sabe aonde está. Aí ele fica na dúvida, a gente vai lá, chega, mostra para ele. Isso aqui? Daí ele fala, não, isso aqui não... Ele fica assim, é inacreditável, eles não sabiam, porque quando você está a campo, você não consegue ver, você só consegue ver a estrutura perfeita quando você está no ar. Outros casos, por exemplo, o cara vai lá e pensa que é um igarapé e constrói um açude. Olha aí. Aí você fala, não, isso aqui não é um igarapé, isso aqui é um geoglifo. Aí ele fala, eu construí um açude aqui achando que era o igarapé. A própria BR passa por cima, porque na época não se via. Então corta o geoglifo na metade. Olha isso. Recentemente que a gente encontrou um geoglifo, aquele geoglifo na floresta, tem um fora. Aí os proprietários falaram que quando decidiram construir a sua moradia, eles não sabiam aonde construir. Aí o proprietário pensou em construir no meio do geoglifo, mas ele viu que era algo estranho. Aí a esposa dele falou não, e algumas pessoas disseram para eles que aquilo poderia ser as trincheiras da Revolução. Aí ela disse, então eu não quero construir a minha casa aí no meio, porque vai que explode, vai que tem explosivo inteirado aí. Né? E vem cá, as novas tecnologias têm usado drone para mapear? Como é que tá? Sim, os drones LiDAR, por exemplo, tem um custo um pouco elevado, mas alguns pesquisadores estão já com suas pesquisas sobre isso. Porque esses geoglifos que a gente viu até hoje somente são em áreas abertas, onde não existe floresta. Entendi. E aí o LiDAR seria uma grande oportunidade para encontrar dentro. E se encontra dentro da floresta um geoglifo,
ele está muito melhor conservado do que aquele que já está em área desmatada, porque já passou o trator, já passou o gado, os humanos já foram lá, o gado já destruiu muita coisa. Na floresta ele está intacto. Muito obrigado por Obrigada, esclarecer. e será um prazer receber todos vocês lá no Acre para conhecer os geoglifos. Opa, gostei. Alô, Renatinho? Se ligou, né? Anota aí. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada. Tá bom? E é isso, galera. O mundo nos apresenta vários enigmas. E para responder a cada um deles, há uma forma infalível: conhecimento. E isso nunca é demais. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no Enem, youtube.com/TV Escola. E até a próxima.